Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você acompanhando a gente, conferindo conosco sempre de segunda a sexta-feira, neste horário da 1h30 da tarde, as participações, os destaques das personalidades da região e do Brasil, aqui pelas bancadas do painel, para debater, para discutir os assuntos importantes, a pauta aqui da Baixada Santista e, claro, os temas relevantes, né, de interesse nacional também. Você participa com a gente, o telefone segue sempre aberto para você entrar em contato com a nossa produção, 3014 52 81, ligue para cá, envie a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os assuntos que a gente coloca em discussão aqui no painel. Lembrando que pelas redes sociais você também tem essa possibilidade, a possibilidade de enviar a sua mensagem aqui para a gente pelo facebook.com/painel regional TV. Nessa edição, a gente com prazer recebe aqui 3 representantes de sindicatos importantes da cidade, aqui da região metropolitana, começando assim, aqui tecnicamente, sempre pela esquerda, com o nosso Paulo Pimentel, que preside o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde, o Sintra Saúde, aqui na região da Baixada e todo o litoral. Ao lado dele, o doutor Leonardo Santos, que é advogado, né, representa aqui o Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes de toda a nossa região também. E à minha direita, o presidente do Sindeste, né, o Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal de Santos, trabalhadores estatutários. Fábio Pimentel, mais uma vez conosco. Na abertura, destaque aqui dos jornais que fazem a parceria diária aqui com o painel, Gazeta de São Paulo está aqui com a gente, circulando em todo o estado de São Paulo, Baixada, Vale também, todo o litoral. Alckmin oferece R$50 mil por pistas sobre chacina. Chacina que você sabe, debatemos isso aqui na sexta-feira, aconteceu as cidades de Barueri e Osasco na madrugada de quinta para sexta da semana passada, né? E então o governador afirmou ontem que o Estado dará uma recompensa, R$50 mil, para quem tiver novas informações que levem aí à prisão dos suspeitos por essa chacina. 18 pessoas foram mortas naquela madrugada. Paulo Pimentel recebe aqui o Gazeta, passa por favor ao doutor Leonardo, e aqui o Fábio também recebe Gazeta de São Paulo desta terça-feira. E a gente com prazer já vai agradecendo e cumprimentando aqui as participações, né? Paulo Pimentel, prazer revê-lo depois de algum tempo, né? Tudo bem, Pimentel? Tudo bem. Agradeço ao convite. É sempre bom participar do programa do Mutirão, que já é um programa que chegou para ficar. Opa. Que realmente Mutirão é um jornalista muito respeitado por todos nós da Baixada Santista. Muito obrigado. Boa tarde aos telespectadores também e simpatizantes deste maravilhoso programa. Muito bem, obrigado o Paulo Pimentel por estar conosco, né? E a gente na sequência agradece também, cumprimenta o doutor Leonardo Santos, representante aqui, advogado do Sindicato dos Restaurantes, Bares, hotéis e similares aqui da Baixada Santista. Prazer tê-lo aqui, Leonardo, tudo bem? Muito boa tarde, Boturão. É um prazer estar com vocês aqui nessa mesa, né? Um jornalista muito importante aqui na Baixada Santista. Obrigado. Gostaria de cumprimentar também o telespectador. Muito boa tarde. Estamos à disposição aí para discutir os assuntos, né, que fazem referência à Baixada Santista aqui. Muito bem. Fábio Pimentel, do Sindeste, mais uma vez com a gente aqui no painel regional. Tudo bem, Fábio? Prazer também revê-lo. Tudo bem, prazer é meu. É sempre prazeroso participar dessa bancada aqui de discussão. Muito bem. E você já deve ter percebido que tem Pimentel à minha esquerda, Pimentel à minha direita, tá certo? E se há alguma dúvida com relação ao parentesco, a dúvida será desfeita agora. À esquerda está o pai, podemos cortar aqui para ele, tá certo? Que ensinou tudo para o filho, que está aqui à direita, tá certo? Pai, filho e o Espírito Santo que nos guia, né? Nem mais esta edição do painel regional. O telefone segue aberto, já a Daniela confirma para você, pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Lembrando, estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone de painel regional e acompanhe a gente em tempo real. Programa encerrado, você pode rever os trechos que julgar mais interessantes, o programa por inteiro, se preferir, através do YouTube. Atenta sempre à sua participação e à nossa produção. Está com a gente mais uma vez a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Daniela? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. O nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões.
A nossa bancada do painel regional é democrática e a produção também está te esperando através do telefone 3014 5281. E hoje eu estive nas ruas com a equipe do painel regional para saber a opinião da população sobre o atraso no 13º dos aposentados. Muito bem, podemos chamar o VT, né? Acho que já está engatilhado, é isso? Se estiver engatilhado, pode soltar aí então a participação da reportagem do painel regional pelas ruas, né? Consultando as pessoas a respeito do não pagamento, provável não pagamento do adiantamento do 13º dos aposentados e pensionistas. Vamos lá? Para mim particularmente, eu prefiro que ele saia todo. Mas eu já ouvi casos de amigos meus e amigas minhas que estava contando com essa metade do 13º, que fez conta, fez planos e não saiu. E a pessoa se decepcionou. Então isso é ruim, que você está acostumada todo ano, chegar nessa época, receber a metade. Então a pessoa fez plano, fez conta e não saiu. Tem gente desesperada. A metade do 13º tem que sair. Por quê? Porque tem muita gente que precisa, gente. Tem gente que tem vovô ainda que sustenta a família, ajuda filhos, entendeu? Então essa metade ajuda para que a gente possa adiantar nossas continhas. Lá em cima, todo mundo está cheio do dinheiro. E aqui embaixo, nós estamos aqui se rasgando nos 30 para poder ganhar o nosso dinheirinho, entendeu? E ninguém não está nem aí lá em cima. Todo mundo tem sua boa casa, está tudo tranquilo. E a gente? Tem que estar trabalhando, 2, 3 trabalhos para poder ganhar o dinheiro. Então tem que sair a metade desse 13º para os aposentados. É muito deprimente chegar no mês de agosto e setembro e esperar pela metade do 10º e não receber. A situação realmente do país é calamitosa, né? E acaba sobrando para pessoas que realmente precisam, né? Que mais precisam. No caso, essa situação do 13º dos aposentados, né? Que, segundo o governo, não vai haver antecipação esse ano, né? Então, eu acho que prejudica muito de quem precisa, né? Porque o aposentado já ganha um salário muito pequeno, que praticamente não dá para sobrevivência, né? E essa antecipação ajuda, né? Ajudaria, né? No caso, né? Como não vai haver, né? Muito bem, não há ainda uma definição, o martelo não foi batido, mas tudo indica que não haverá essa antecipação aí do adiantamento, né? Do 13º salário de aposentados e pensionistas. Paulo Pimentel, acho que o problema mais grave, não sei se você pensa diferente, é mesmo essa questão do planejamento. As pessoas se acostumaram com essa prática e, de repente, não vem o dinheiro, muita gente já tinha compromissos assumidos, não é por aí, não? É verdade. Veja, eu sempre digo que as arbitrariedades praticadas pelo governo, quem paga sempre é o trabalhador. E o aposentado nem se fala, porque além de ganhar, de perceber um salário mísero, ainda é obrigado a ouvir a intenção que o governo pretende de não dar a antecipação do 13º salário. Nós sabemos que há um preparo pelos aposentados durante este período para amenizar a situação mais no final do ano. Como nós já vimos aí no painel, eles se organizam para ajudar o filho, para fazer algo diferente e, no fim, tem essa notícia triste que eu acho que o governo tem que parar para pensar, refletir um pouco mais e dar um basta nessa situação de estar massacrando com o trabalhador, principalmente com o aposentado. Muito bem. Leonardo, o que pensa a respeito desse tema? Enfim, a gente conversava antes do programa, né? Sobre uma série de situações que estão colocadas aí, essa é mais uma. Boturão, eu concordo aqui com o Dr. Paulo, né? É uma situação muito grave, né? Essa notícia não foi confirmada ainda se haverá mesmo ou não
o atraso, né, do pagamento, do adiantamento do 13º, mas o que o doutor Paulo falou é realmente o correto. A pessoa que recebe esses benefícios, ela já está acostumada, porque é uma coisa que vem sendo feita há muitos anos. Esse adiantamento, ele vem sendo pago no meio do ano há muitos anos, né? Então a pessoa, aquilo que é habitual, a pessoa costuma e passa a programar contar com esse dinheiro para resolver as contas, fazer compras, tirar um pouquinho, né, amenizar um pouquinho a situação. E quando não vem esse adiantamento, né, causa um constrangimento muito grande para quem recebe esses benefícios, né? Agora, o que a gente tem que tomar atenção ali é qual é a causa desses atrasos, né? O governo federal, infelizmente, vem administrando muito mal os recursos, né, que recebe, né, no caso os recursos aí previdenciários, mas não somente esses, os impostos também, né? Nós vemos que a situação do país está crítica, né? Vem havendo protestos, como houve esse final de semana, contra o governo, né? E é preciso que se tome alguma medida para sanar. E essa é uma administração do dinheiro que é pública de todos, né? É nosso. Muito bem. Fábio, pois não, avaliação aí dessa situação toda que envolve aí o 13º dos aposentados e pensionistas, que já sofrem bastante, né? Por natureza. Esse país não pode aposentar, né? Perde dinheiro e ainda não recebe o 13º. Mas a questão é, como você falou, é planejamento. Não planejamento do aposentado que está contando com esse dinheiro, mas planejamento do governo, que o dinheiro, que retém o dinheiro, usa-o indevidamente, porque se o dinheiro é para aposentadoria, não deveria estar sendo utilizado para outra coisa. Se não está sendo utilizado, deveria pagar. Se não paga é porque está utilizando. Não planejou direito. O planejamento, o mau planejamento é do governo. O prejudicado é o aposentado. Muito bem. A tendência da crise, na visão de vocês, depois das manifestações, como é que vocês estão acompanhando isso? Olha, eu acho que a crise, ela nem acentua e nem nem vai melhorar por conta das manifestações. Está se criando, é uma crise política. A crise financeira, que é o enredo dessa situação, não vai nem melhorar nem piorar. A crise política, sim. A gente entende, eu sou completamente contrário às propostas de impeachment e etc. Não concordo, eu acho que democraticamente, se é para mudar alguma coisa, que se mude na eleição. Mas não vai nem melhorar nem piorar a crise financeira. O que está se instaurando é uma crise política, que pode perdurar se a crise financeira não melhorar. Aí os blocos de oposição devem estar torcendo para que isso aconteça, para que as manifestações continuem aí até o fim do mandato, para facilitar a eleição de quem está patrocinando essas manifestações. Não que o outro lado também não patrocine, né? O governo também, os simpatizantes do governo também patrocinam as manifestações contrárias às manifestações. Mas, enfim, o que vai acontecer é que nós vamos encarar isso aí por mais alguns anos. Se não houver melhora na crise financeira, vai ficar até a próxima eleição. O Fábio Pimentel diz assim, Paulo, a crise econômica agrava a crise política. Ou é a crise política que agrava a crise econômica? Com a larga experiência. Eu acho que a crise política agrava a crise econômica. Por quê? Porque não há respeito nesse país, politicamente avaliando, aquilo de interesse para a nação. A gente vê, é um verdadeiro absurdo, é corrupção em cima de corrupções. A gente observa que cada vez mais o povo sofre. E eu acredito que as manifestações daqui para frente, ela tende a piorar. E se piorar, pode trazer
graves consequências. Porque nós já estamos acostumados. O governo erra e não quer ser corrigido. O governo erra e sacrifica o povo. E chega uma hora que não dá mais para aguentar. Não dá mesmo. E eu acho que a crise tende a piorar. E se piorar, obviamente, como eu já disse, as consequências virão pela frente. E aí, nós vamos dizer a eles, não era isso que vocês queriam? Então aguentem. Não é isso? Portanto, eu acho que ambas, tanto a crise política como econômica, elas se somam e trazem a desgraça total ao povo brasileiro. Leonardo, afinal de contas, é a crise política que faz piorar a crise econômica é que incrementa a crise política, ou são as duas aí que estão abraçadas e vão levando a gente para o buraco? Eu acho que realmente é que nem aquela pergunta, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas além disso, Boturão, eu estava conversando com você lá fora, eu acho que há também, hoje, uma crise de confiança no país. Total. Essa crise de confiança, ela existe por quê? O governo fez uma série de promessas na eleição passada, né? Disse que o cenário econômico ia ser bom, enfim, prometeu uma série de coisas que nós vemos que não vem se cumprindo, né? A situação econômica vem cada vez mais se deteriorando, a crise política é grave também, e tudo isso gera uma crise de confiança no país, onde você vê que quem poderia investir aqui para gerar empregos, trazer economias, trazer benefícios para o país, tem um certo receio, porque não sabe qual o futuro nós teremos, qual vai ser o posicionamento do governo quanto a essa crise, né, que existe. Então, essa crise de confiança existe, eu acho que ela precisa ser resolvida, é o primeiro passo para que se resolva também a crise econômica e a crise política, é resolver a crise de confiança, né? A presidente Dilma nomeou como ministro da Fazenda o Joaquim Levy, né, que era um nome aí muito bem cotado aí pelo mercado, mas até agora não deu o resultado esperado, né? Então, eu acho que o governo tem que trabalhar essa questão da confiança também, para que possa achar uma luz aí no fim do túnel, para que a gente possa sair dessa crise, né? Muito bem. Paulo Pimentel, um dos setores que mais sofre, né? Sei lá, acho que desde que Cabral chegou aqui, deve ser isso, né? É exatamente a área da saúde, né, Fábio? As reportagens de final de semana, principalmente, né, dos programas os fantásticos da vida, né, cansam de mostrar os telejornais das redes da Band, da Globo, os nossos aqui regionais também, né, cansam de mostrar as pessoas sendo atendidas nos corredores, né, não tem leito, não falta vaga em UTI, não tem leito para internar as pessoas que têm problemas sérios, quando tem a história, os casos de dengue ou outras situações também graves, né, que acontecem. E a coisa parece que não se vê luz no final do túnel, né, infelizmente, né, com relação a essa área que você milita há tantos anos. Principalmente na área da saúde, né? A saúde sempre ela foi usada como objetivo nos palanques políticos. Mas quando passou as eleições, esquece-se de tudo aquilo que se prometera nos palanques políticos. Isso já é vergonhoso, porque já vem há muito tempo. E a gente sabe de alguma coisa pelo que a gente vê na televisão, no jornal. Mas, na verdade, tem coisas piores que acontecem, que acaba ficando encoberto. E a saúde realmente está precária no nosso país, tanto para a população, também para o servidor da saúde, que ganha mal e tem aquela dedicação e aquela responsabilidade de atender o seu semelhante. A gente observa que cada dia que se passa, a gente vem acompanhando, e graças a Deus que a imprensa está livre aí, mostrando para todos nós
o que acontece nesse país. É lamentável. Não existe material mais humano porque não há incentivo, não há condições mais de se trabalhar. Não existe remédios, não existe material de trabalho para o profissional. Enfim, há uma calamidade na área da saúde terrível. Eu que já milito na área da saúde há mais de 50 anos, e na vida sindical há 51, então eu tenho visto e acompanhado muitas coisas tristes de se observar que neste país ainda acontece isso. Mas a gente sabe também que nós só servimos para aqueles momentos que sobem no palanque e prometem e não cumprem nada. Mas vamos pedir a Deus que nos ajude e que nos possa dar luz para que possamos ver dias melhores na saúde e evitar essas coisas que acontecem, que são horrores, e que o pouco que sabemos ainda é a imprensa que mostra, para que a gente se cuide e comece a fazer um trabalho, talvez até unido com os homens que governam, para mudar toda essa situação. Muito bem, a gente tem que sair para o intervalo. Antes, emendando aqui o assunto da saúde, a Secretaria de Saúde de Santos informa que 3 monoxímetros, que são aparelhos que medem a densidade de monóxido de carbono no organismo, se tornaram aliados ao combate ao fumo aqui em Santos. A Prefeitura adquiriu esses equipamentos que já estão em uso nos cerca de 90 pacientes atendidos pelo Programa Municipal de Atenção Intensiva ao Tabagista, desenvolvido pela própria Secretaria de Saúde aqui da cidade. Também conhecido como bafômetro do cigarro, o aparelho fornece o resultado imediato da densidade de toxinas que o fumante acumula no pulmão. Vamos para o rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltando aqui com o painel regional, segundo bloco nesta edição, com muita satisfação recebendo aqui Paulo Pimentel, presidente do Sintra Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde aqui da Baixada, Litoral, Vale, enfim. Ao lado dele o advogado Leonardo Santos, que advoga também para o Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e similares aqui na nossa região também. E conosco também o presidente do Sindeste, o Sindicato dos Estatutários aqui da Prefeitura de Santos, o Fábio Pimentel. Daniela atenta já com as participações importantes dos nossos telespectadores, mas aqui durante o intervalo a gente comentava e o Leonardo lembrava bem, né, sobre essa nova união que se formou recentemente entre a presidente Dilma e o presidente do Senado, Renan Calheiros, em que o Renan Calheiros ofereceu aí, ou propôs, né, à presidência da República, ao governo, uma série de medidas para melhorar a situação econômica atual do país, entre elas algumas medidas na saúde também, que você ficou estarrecido, foi isso, Leonardo? Eu fiquei surpresa, né? Foram 27 medidas que o presidente do Senado, Renan Calheiros, sugeriu para tirar o país da crise, né? Entre essas, uma delas foi a cobrança pelo SUS, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde, né? Deveria prestar assistência gratuita para toda a população, né? E o que me surpreendeu foi que a própria presidente Dilma admitiu estudar a cobrança do atendimento pelo SUS, né? Foi uma coisa que eu jamais esperava de um governo de esquerda, né, dela, como o PT. Eu acho, até pela própria Constituição, né, que assegura o direito à saúde como um direito fundamental, eu acho inviável essa proposta, né? Mas me surpreendeu muito a tentativa aí, né, de instituir uma cobrança do SUS, né? Talvez o doutor Paulo Pimentel aí possa também falar algo sobre o assunto, né? É a área dele, não é minha especialidade, né? Mas fiquei muito surpreso mesmo com essa medida proposta aí. A gente tem a ideia, né, e a avaliação, Paulo, que o SUS é um projeto extremamente bem bolado, né? Projeto inteligente, mas na prática
a coisa realmente não funciona, né? Porque os médicos recebem mal, os hospitais também, né? E agora essa proposta que a presidente aceita discutir, né? Cobrança pelo tratamento pelo SUS, aí não sei, né? O que você acha? O que eu acho é que o SUS, ele serve de modelo para vários países e causa-me uma tristeza em ouvir e tomar conhecimento dessa notícia do Renan, da proposta que ele faz. Agora, não me causa surpresa da Dilma começar a pensar em aderir, porque ela tem feito tantas asneiras no governo que uma mais, uma menos já não faz mais diferença. Eu acho que ela perdeu totalmente as condições de mando, ela perdeu totalmente o comando da nação. Eu não sei o que ela pensa. Eu estou achando que ela cada vez mais parte para certas posições que vai destruindo cada vez mais o seu governo. Eu não sei, eu fico muito preocupado com o futuro. Eu quero confiar e quero acreditar numa virada para melhor desse país. Mas eu fico muito preocupado com o que possa acontecer no futuro. Então, a Dilma, eu acho que ela perdeu totalmente as condições da administração do nosso país. Mas essa cobrança pelo SUS, na sua visão, seria absurda? Seria absurda, demais. Emergencial? Não, seria absurda. Não tem que usar esta prática. E ainda mais proposta de Renan. Renan até hoje também não demonstrou condições de fazer proposta que venha trazer grandes interesses a esta nação. Então, eu acho que é um absurdo. É um absurdo, eu acho que ela tem que mudar de pensamento já já. Fábio Pimentel, dá para falar alguma coisa sobre isso? Não. Pagar pelo SUS, lá, uma consultinha, você vai lá, paga lá R$200 aí para o médico te atender. A gente esperou 30 anos para ter uma Constituição. É melhor ouvir isso que ser surdo. Né? Isso é verdade, isso é verdade, não tenha dúvida. É brincadeira. Vindo do Renan, tranquilo, né? O Renan tem essa característica mesmo. Agora, a presidente Dilma, pelo menos aceitar discutir possibilidade. Essa possibilidade. Primeiro que é antijurídico, né? A Constituição, quando aprovada e sancionada, ela concedeu esse direito. Quer dizer, nós antes pagávamos o INSS. Tinha o INSS, nós pagávamos pela saúde, o INSS é que garantia isso, pelo menos para quem era seletista, eu nunca, muito pouco fui, mas tínhamos o INSS e o geral. O geral era garantido, era o que o Estado garantia, era só para aquele miserável que não poderia, que não tinha nem sequer condições de trabalho. A Constituição, quando sancionada, mudou isso. Ela definiu que o atendimento à saúde seria obrigação do Estado e direito do cidadão. É perfeito? Não, não é. Aliás, quem engendrou o sistema, né, a teoria do Sistema Único de Saúde foi o ex-prefeito de Santos, né, um dos idealizadores. Como é o nome dele? Davi Capistrano. Davi. Que depois foi para o Ministério também. Mas, enfim, um absurdo a gente ouvir isso. Não dá para a gente entender como, pelo menos vindo de um partido que se diz socialista, que se diz de esquerda, admitir a possibilidade de discutir esse tipo de coisa. Primeiro que também é ilegal, já nem dá para a gente dar muita atenção. Agora, com relação à saúde, o grande problema nosso é a falta de estruturação, porque, na verdade, em âmbito municipal, quem atua também somos nós. Os servidores são servidores estatutários. E o que falta, aliás, o servidor acaba levando a culpa e muitas vezes escuta o que não deve. Claro, tem os maus servidores também, em todo lugar tem o bom e o mau trabalhador. Sim. Mas, em geral, o trabalhador público acaba escutando ou pagando pela falta de estruturação que lhe impõe um serviço
que acaba limpando um serviço mal executado. Muito bem. Daniela, temos participações com a gente já, hein? Temos do Avelino do Imbaré. As empresas privadas antecipam 13º salário? É a pergunta dele? É a pergunta dele. A maioria sim, né? A minha não é privada. A tua não é privada. A minha a maioria sim, né? antecipa. Eu posso responder essa daí? As empresas privadas, elas funcionam de um modo um pouquinho diferente, né? Elas geralmente antecipam o 13º, pagam a primeira parcela no mês de novembro e a segunda parcela no mês de dezembro, né? Mas nada impede também que algumas empresas antecipem isso para o meio do ano, agosto, setembro, né? Mas aí depende de cada empresa, né? Como eu falei antes, também não existe uma lei que determine a antecipação do benefício previdenciário pelo governo federal, né? Mas como é uma prática que já é adotada há muitos anos pelo governo federal, acaba criando aquele hábito, né? Então o hábito a pessoa sempre passa a contar como se aquilo fosse se repetir sempre, né? Perfeito. E o percentual é de 20%, é isso? 25% de antecipação? Não, geralmente 40%. 40%? 40% de antecipação e o restante 60% fica para o... Isso, 40% ou 50%, né? Geralmente. Para comecinho de dezembro, normalmente, né? E às vezes antecipam Antecipo até... para 30 de novembro, por aí, né? Às vezes antecipam até na ocasião de férias. Sim, também As pode férias, das acontecer. férias já antecipam. Depende de cada acordo coletivo, né? Também. Depende do bom e do mau planejamento, e, como a gente já disse aqui, dos acordos coletivos, não é verdade? Daniela, pois não? Pergunta do Uriel. Por que o movimento sindical não supera suas divergências pessoais e elabora um plano de ação para cobrar do governo atitudes concretas em relação à economia e movimento social? Quinta-feira, às 10 da manhã, no Sindaporte, vamos discutir essa questão. Estão todos convidados. Muito bem. Pois não, Fábio, o que você acha dessa colocação do Uriel? O Uriel bate muito nessa tecla aí da unificação, da união de todos. Eu acho que tem uma certa lógica, né? Perfeito. Ele apregoa isso há muito tempo, né? Ele quer fazer essa união, em especial nos aposentados, que é onde ele milita mais, né? Mas eu acho que ele está completamente certo. Nós temos que superar as divergências. Aliás, as centrais vêm superando essas divergências e atuando em conjunto em diversos assuntos de interesse dos trabalhadores. O que não ocorre é que não é com todas as centrais. Nós temos aqui no país uma central que tem pelo menos 40%. A única? É a única, se diz única. Tem pelo menos 40% dos trabalhadores, da representação dos trabalhadores, e que não vou nem discutir quais motivos, volta e meia ela diverge e acaba se afastando da composição com as demais centrais. Mas as centrais estão caminhando para isso. Muito ligada ao Partido dos Trabalhadores e consequência, consequentemente, muito ligada ao governo da União, da presidente Dilma, que foi do presidente Lula, né? E aí, Paulo Pimentel, essa teoria, essa tese defendida pelo Uriel aí, o Fábio já comentou? Eu comungo com o Uriel também. Eu acho que é por aí mesmo. E é o que o Fábio fala. Tem uma central aí que toma posições que às vezes a gente até arrepia-se. Mas eles também tomam essas posições porque todos eles participam também dos interesses lá no governo, interesses individuais e tal. Então, eu critico muito quando, principalmente, uma central toma posições dessa forma. Eu acho que não é por aí. Sindicato, federações, centrais, confederações, ela tem que ter um objetivo. E o objetivo é centralizar em defesa do trabalhador. É óbvio que tem que comungar também com o interesse do desenvolvimento da nação. Lógico, todos nós somos brasileiros e desejamos isto. Mas, infelizmente, a gente vê coisas que nos aborrece até em manifestar-se a respeito. Mas eu comungo sim com o Uriel e com o posicionamento do Fábio. Daniela, pois não. Pergunta do Custódio. Embora exista turbulência no Brasil pelas atrapalhadas do PT, o Brasil ainda é um país confiável onde se pode ganhar dinheiro.
Nenhum país na África está melhor do que nós. A dívida interna da Itália é enorme. O leste europeu está melhor e outros países colonizados não estão melhor do que nós. Eu acho que a situação colocada aí, eu acho que o Leonardo vai concordar comigo, é porque nós vivíamos uma outra realidade até 3, 4, 5 anos atrás e uma outra expectativa, né? De um país crescendo, um país se desenvolvendo e de repente parece que voltamos aí aos anos 80, mais ou menos isso, né, Leonardo? Sim, eu acho que a gente tem que comparar com o nível mais alto, né? Não com o nível mais baixo, com todo respeito aí ao comentarista, mas o Brasil tem que se comparar com os países grandes, né? O Brasil costuma incluir ele nos BRICS, né? Que é o bloco integrado Brasil, Rússia, Índia e China, né? Você pega aí o índice de crescimento de todos esses países, você vê a China crescendo 8, 10% aí até ano passado. Agora deu uma desacelerada um pouquinho. A Índia 6%, 5% ao ano, a Rússia a mesma coisa. E o Brasil crescendo 0% ou 1% ano passado, né? Então a gente tem que comparar pelo teto, né? Eu concordo com o que o Boturão falou, a gente tinha uma expectativa muito grande para o país. O país não é um lugar ruim de se fazer negócios, dá para fazer negócios aqui, dá para ganhar dinheiro. Mas a gente tem que sempre ambicionar o melhor, né? Não se comparar com os mais baixos, né? Com todo respeito aí aos países citados, né? Verdade. Depois que foi criado e aprovado o Plano Real no governo Fernando Henrique Cardoso, tivemos algumas turbulências pequenas, o segundo mandato dele, um mandato do Lula só com crescimento, um segundo mandato também bastante razoável, mas quando o presidente Dilma assumiu, todos que acompanhavam a economia, né, eram atentos a isso, antenados, sabiam que alguma coisa não andava bem, né? O ajuste fiscal não foi feito e agora estamos todos aí pagando o preço. Vamos para o break, já já a gente retorna aqui com o painel regional. Em instantes. Voltando, este é o terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional. Conto aqui com o Paulo Pimentel, presidente do Sintra Saúde, ao lado do advogado o Leonardo Santos e também aqui o nosso Fábio Pimentel do Sindeste. Daniela atenta aí a novas participações com a gente. E eu queria que o Fábio falasse um pouco agora sobre essa questão da aposentadoria especial do servidor. Seria para todos os servidores, Brasil afora? Está resolvido esse assunto já? Ainda não? Enfim. Bom, o Supremo Tribunal já... É até engraçado a gente dizer isso, né? O Supremo Tribunal já legislou sobre o assunto. Já decidiu. Já legislou? Que é porque aqui no Brasil é possível. Já decidiu que é direito dos servidores públicos a aposentadoria especial. Inclusive já está positivado, está na Constituição. A nossa briga é que para aqueles servidores que ingressaram antes de 2003, se aposentarem no regime especial, eles não teriam a paridade, porque isso não estaria positivado. A integralidade eles teriam porque é uma característica da aposentadoria especial, mas a paridade não teria. E o que é exatamente essa aposentadoria especial? Para o telespectador que evidentemente não tem muito contato com essa matéria. Para os funcionários que trabalham expostos a condições insalubres, de risco ou com portadores de deficiência especial, que aposentam de forma especial, quer dizer, aposentam com menos tempo de contribuição da parte deles, né? Porque o patrão paga pelos dois aquilo que exceder, né? Aquilo que deixar do trabalhador contribuir. Isso é aposentadoria especial, é o que existe na economia privada, quem trabalha em hospital, quem trabalha em alta tensão, risco, né? Hospital é insalubridade. E agora, há pouquíssimo tempo, foi regulamentada a aposentadoria especial para a economia privada, a aposentadoria especial para os portadores de necessidades especiais. Em suma, é isso. É a condição
do trabalhador aposentar com menos tempo de contribuição. Ou seja, de acordo com o grau da exposição ou da deficiência, aposenta-se com 20, 25, antes de fazer, no caso dos servidores públicos, 35 anos. O que está emperrando é a falta da paridade para quem entrou antes de 2003. Agora, nós estamos chegando aí, possivelmente, a um acordo com a administração. Eu acho que a lei será encaminhada para a Câmara ainda esse ano, embora ainda sem a paridade, mas com compensações em relação a isso. E os trabalhadores que assim entenderem, públicos que assim entenderem, vão estar podendo aposentar a partir do ano que vem de forma especial. Muito bem, vamos aguardar para ver então o que é que vem por aí. Eu queria aproveitar o Fábio também para falar sobre essa questão das guardas municipais aí que estão pretendendo desempenhar o papel de segurança pública propriamente dito, né? E não só de responsáveis pelos próprios públicos, né? Até o prefeito Paulo Alexandre esteve aqui na última quinta-feira e a gente falou sobre essa possibilidade de se armar a guarda, enfim, né? E disse que vai ser desenvolvido aí um amplo projeto de discussão, de debate, enfim, um processo ainda médio e longo prazo para se tomar essa decisão. E não seria toda a guarda que seria armada, seriam alguns guardas especiais, enfim. Mas é uma coisa que ainda está embrionária aqui na cidade, está em debate, né? Essa discussão ainda é embrionária. Eu acho que assim, se é para você armar, você tem que armar todo mundo, porque vestiu a farda, está armado, entrou para a segurança de fato, e aquele que não anda armado vira alvo mais fácil, né? Então, assim, se é para fazer uma coisa, que se faça para todo mundo. Eu não concordo, pelo menos assim de forma geral, né? Vai ser só parte da guarda que vai armar. A gente pode armar uma parte, a princípio, que vai ser preparada, e depois, na continuação, armá-la, ou armá-la de forma total. Mas do ponto de vista do trabalhador, é mero reconhecimento, porque de fato as guardas municipais já exercem essa função de segurança. Queira ou não queira, eles já fazem isso. Aliás, não é só aqui em Santos, não. Em Santos ainda em menor grau, porque se você for para Praia Grande, a guarda já é armada, enfim. Eles já exercem essa função. O que não acontece é a positivação na Constituição, quer dizer, a Guarda Municipal não está inserida no capítulo da segurança pública da Constituição. Exerce essa função por convênios que faz com as secretarias de segurança no Estado, como aqui e em outros lugares, mas não está positivado. O deputado Arnaldo Faria de Sá fez um projeto de lei de emenda à Constituição para corrigir essa imperfeição, até porque eles já exercem essa função, né? E essa PEC tramita ainda no Congresso, e até com certo vagar, né, com certa demora, como é peculiar aí no Congresso, acabou que foi regulamentado a lei que chamou, né, convencionou-se chamar aí Estatuto das Guardas Municipais, antes da própria PEC estar aprovada. Mas, enfim, na verdade, essa lei já entra em vigor a partir do ano que vem, e aí já estaria, entre aspas, aí, a obrigatoriedade de armar as guardas. Enfim, e outras questões mais em relação à Guarda Municipal. Mas o que importa, o que é importante, é que a PEC seja aprovada e a Guarda Municipal seja finalmente inserida no capítulo da segurança, não só para fazer justiça às guardas municipais, mas para que o município também possa exercer uma função mais preponderante nas políticas de segurança pública em seus municípios, porque hoje você não tem, o município não tem a ferramenta para praticar isso, porque as guardas municipais não estão inseridas no capítulo da segurança e fica uma coisa meio que patrimonial e pequena. O município, a partir de então, a meu ver, poderia ter uma atuação mais preponderante
nessa questão da segurança pública. Mas a Guarda Municipal ela foi desenhada, né, como a Guarda Municipal, ela foi prevista para ser exatamente isso, né, uma guarda patrimonial, né, seria como segurança privada do município, né. O fato é que nós vivemos no país uma situação tão carente de segurança pública mesmo, ostensiva nas ruas, que a Guarda Municipal ela está acabando virando aí uma segunda polícia, né, uma polícia ostensiva, só que é mantida pelo município, né. O Fábio falou uma coisa que é muito correta nessa questão do armamento aí, de porte de arma para os guardas municipais. Se for concedido o porte a alguns, tem que ser concedido a todos, porque a partir do momento que há notícia que aquela atividade passa a carregar arma, né, então o guarda municipal agora está portando arma, ele vira alvo automaticamente da bandidagem, né, que às vezes assalta mesmo para roubar armas, para cometer mais crimes, né. Então, quando você arma parcialmente só o trabalhador numa atividade que é visada dessa forma, você expõe ele a um risco tremendo, né? O risco dele ser assaltado e acabar até acontecendo uma fatalidade, porque o bandido vai procurar a arma que ele não tem ou ele não vai poder se defender por conta disso, é enorme, né? Então, eu acho que a tendência da Guarda Municipal mesmo é isso, virar a polícia municipal mesmo, né? Acho que tem que ser analisado com muito cuidado isso também, porque há questões também de processo criminal, de uma série de questões que têm que ser pensadas, né? Mas a carência do país de segurança pública é tanta que na prática virou isso, né? Só tem que tomar cuidado com a segurança dos próprios guardas municipais, né? Estão expostos a risco. A partir do momento que passam a praticar essa atividade praticamente de polícia, se sujeitam aos mesmos riscos aí que um policial militar em serviço, né? Sem dúvida, tem que ser devidamente treinados e preparados. Com certeza. Sim, pra, treinados. né? O treinamento é fundamental, né? Para esse novo formato em que as guardas municipais vão assumir a partir do momento que sejam todas armadas. O Fábio lembrou bem de Praia Grande, o Leonardo também, né? E lá já existe a guarda municipal armada também pela definição do prefeito Mourão, né? Nós começamos o programa falando da questão do adiantamento 13º dos pensionistas e aposentados. E a gente tem a informação que o Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical está prometendo até o final desta tarde, até o final da tarde de hoje, terça-feira, entrar com uma ação junto ao STF, o Superior Tribunal Federal, para obrigar então o governo a pagar a antecipação dessa primeira parcela, 13º, 21 milhões de beneficiados do INSS. O que você acha que pode dar isso, Leonardo? Porque o governo, evidentemente, vai largar, não temos dinheiro agora. Né? Aí o STF vai fazer o quê? Bom, então não tem dinheiro, vocês prometem pagar quando? É mais ou menos isso, né? Vai acabar saindo aquela sentença que você manda enquadrar, mas que na prática não serve para nada, né? Realmente a situação do governo federal é complicada, né? Pelo que nós temos visto aí nas notícias, não há caixa para esses pagamentos, né? Eu não sei aí qual seria a providência que o STF poderia tomar, determinar aí esse pagamento aí por liminar, sob pena de responsabilidade, aí não sei. Temo que acabe rejeitando aí essa ação ou que dê uma liminar a uma decisão que na prática não vai poder ser executada, né? Não sei como vai ser feito isso na prática, vai ser complicado mesmo. Mas talvez fosse aí, ou seja, né, o Paulo, mais um ato de pressão, né? Ah, sim. Tem que se pressionar, porque pressionando já fazem o que fazem. Você imagine só se não pressionar. O que eu fico constrangido, chateado, é que limparam os cofres da Petrobras, limparam os cofres de tantas outras entidades governamentais e deixaram a dívida para nós pagarmos. O trabalhador paga a dívida, eles gastam, metem a mão e a gente paga a dívida. Então, a gente fica imaginando
O porquê disso? Por quê? É porque nós temos que parar para pensar e continuar pressionando cada vez mais, porque senão nós não sabemos aonde vamos parar. Muito bem, e nós vamos parando, não é, por aqui, porque o tempo está esgotado. Agradecendo o Paulo Pimentel pela presença, obrigado, até uma outra, sucesso. Obrigado também ao doutor Leonardo, que sempre está conosco, Fábio Pimentel, do Sindeste também, participação sempre importante com a gente. Daniela, diariamente conosco, acompanhando aí a produção e a participação do nosso telespectador. Painel Regional com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise 7h30 da noite, enquanto a TV Santa Cília estiver com as transmissões dos jogos da Unisanta. Depois volta para o horário habitual, às 8 da noite. E nos finais de semana, 2 edições do Painel Weekend, sábado, 3 da tarde, domingo, 5 da tarde. Obrigado, tchau.